Olá, muito boa tarde. Já no nosso segundo momento do programa Tardear, já está aqui do meu lado o excelentíssimo Caíco Oliveira Mota, que vai trazer muita experiência no ramo da química. Se bem apresenta esse ilustre, tudo bem, Caíco? Seja bem-vindo Moço ao programa Braga, Tardear. bom, boa tarde. O Kaique tem 22 anos, tem formação em licenciatura plena em Química e tem participação com grupos religiosos. Conta um pouco da trajetória, como foi que a química lhe achou? Então, primeiramente, eu queria agradecer ao seu Braga pelo convite, à produção aqui. É, então, a química, eu queria responder essa pergunta com uma filosofia que eu levo, né? Que existem três questões fundamentais, as principais do ser humano, no indivíduo. São três escolhas. A primeira é a religião, a filosofia de vida que o ser humano vai inserir durante sua vida. É a pessoa com quem vai conviver, né? Ou não. E a terceira é a formação, a profissão que vai exercer. Então, baseado nisso, a primeira experiência marcante foi a escolha do curso, né? Prestei o vestibular do Enem e a decisão foi uma área da natureza, ou seja, a escolha foi mesmo voluntária. Porque há muitos alunos, seu Braga, que infelizmente faz o vestibular e eles colocam o curso pela nota que o Enem, pela nota que conseguiu, né? Então, às vezes o aluno vai, entra na universidade sem aquele objetivo antecipado antes. No caso, ele veio, vai meio pelo, ó, a nota deu isso aqui, então vou fazer isso. No meu caso, não. Eu tinha três escolhas, né? Que era ou biologia, ou física, ou química. E a química eu vejo que é a área que tem mais aplicação no dia a dia. Tanto que eu uso esses conhecimentos, né? Que eu aprendi em química e que hoje eu ainda aprendo para colocar na rotina do meu dia a dia. Compreender a química do cotidiano e por aí vai. É considerado um curso bem difícil. Quais foram os obstáculos encontrados pelo meio percorrido da período de formação? Então, assim, a química, ela, como eu dei mais cursos, né? Na verdade, não existe nada fácil, né? O que é fácil não é bom. O que é cômodo não é bom. E às vezes o caminho mais fácil nem sempre é o melhor. Em relação à química, é um curso de exatas, eu diria que 70% do curso é feito de exatas, mas aquela compreensão dos fenômenos da natureza. Então, a química, ela é a ciência que estuda a matéria, né? Estuda a matéria e suas transformações. Então, eu diria que para resumir o que seria química, seria isso. Em período de formação, sempre a gente pega um autor, um grande estudioso e tem como referência. Quem foi esse influenciador que lhe ajudou você a concluir essa graduação com muito Tá sucesso? certo, tá certo. Eu vou colocar, não. Tem uns cientistas famosos, né, que eu gosto muito, inclusive não só da área da química, mas eu vou colocar um brasileiro, que ele é conhecido como um dos maiores cientistas do mundo, ele está entre os 2%, que é o professor Laércio Santos Cavalcante. Foi meu professor e está sendo meu orientador atualmente. Então eu diria que, tanto como pessoa, que ele é uma pessoa muito humilde, como um profissional, professor e pesquisador, eu diria que ele é uma grande inspiração. E, seu Braga, é interessante isso, que aquela frase de Santo Agostinho, que o princípio do conhecimento, da sabedoria é a humildade. E a gente percebe isso muito, minha experiência com os professores da UESP, né? Enfatizando o professor Laércio, mas muitos professores que me influenciaram na formação, e ainda hoje influenciam, né? Diga assim, como você se tornou um estudioso, um educador, que hoje você pode já passar seus ensinos crítico e construtivo dentro da sua prática da química? Certo. Então, uma pergunta assim que eu vou tentar resumir. Primeiramente, a sala de aula, onde você convive com os professores, tiram dúvidas, e estudando sozinho em casa, mas também participando dos projetos, né, que são vários projetos de pesquisa, projetos de extensão, projeto de ensino, e nada melhor do que a experiência. Né? Citando outra frase de Santo Agostinho aqui, que ele fala que aí, em casa é só a primeira página do livro, né? E o resto do livro fala fora. Então, as experiências, não somente no contexto da sala de aula, eu presente ali, mas participando dos projetos, isso ampliou mais a minha formação, né? Como químico. Dentro desse contexto educacional, desenvolvimento social.
o que que a sociedade trouxe para você no período de formação? Então, a participação dos projetos. Eu vou colocar aqui eu diria, experiência pessoal, né? É o projeto mais completo ali da universidade, onde eu me formei, que é o PET, que é Programa de Educação e Tutorial. E se trata de os três pilares da formação do docente, que é a pesquisa, o ensino e a extensão. E na parte da extensão, onde a gente, por exemplo, vai para as escolas, essa parte da comunidade, a gente tem experiências com os alunos ali, né? A gente levava experimentos para escolas que não tinham muitos recursos e tudo, e aquela participação, aquela empatia que a gente sente pelos alunos, de transmitir aquele conhecimento, eu diria que foi uma das etapas mais importantes da minha formação, né? Então, a gente levar isso para os alunos que talvez nunca viram um experimento, fazer com que eles apliquem esses experimentos em sala de aula, para mim, foi uma parte mais enriquecedora da minha formação, diria que foi essa Vivenciar e convivência. ter essa troca, né? Isso, essa troca, é isso Essa mesmo. aceitação, né? O conhecimento é incrível. A troca, por exemplo, o modelo tradicional de ensino, que hoje é muito discutido, tinha como um papel importante o professor. Aí, esse discurso foi se moldando ao longo do tempo, e atualmente o aluno é o mais importante ali. Mas eu diria que existe uma dinâmica entre o professor e os alunos. Porque ao mesmo tempo que você repassa conhecimento para os alunos, eles também repassam para o professor, né? Eles não somente da área da química, mas outras áreas vão se interligando. Então, eu diria que atualmente nossa geração aqui ela é muito rica nessa dinâmica, nessa migração, né? E assim, os alunos eles não precisam ter meu professor, porque o professor também é um aluno. Estão aprendendo com eles ali. Tipo assim, tem essa troca, ambos contribuem, né? Para o crescimento Isso, e a sociedade ganha com é a tudo isso. sociedade, exatamente. Eu acredito que um dos principais fatores na formação de um professor, até mesmo na ação do professor, ou seja, quando ele começa a exercer a sala de aula, é dar oportunidade aos alunos, né? Eles ensinarem algo a gente. Entende? Então existe uma ligação muito forte entre o professor e o aluno ali. A gente falou um pouco atrás de pesquisa, mas você fez vários decorrer do seu curso. Qual foi a com mais relevância, que mais somou, que mais lhe trouxe bagagem para o curso de Química? A pesquisa. Sim, que você Eu, tem que lembrar. E tem algum momento que se destacou, de eu queria fazer tudo de novo. então, eu queria fazer a formação tudo de novo, porque parece que nem sempre tá bom. Né? A gente se forma e às vezes a gente acha que falta alguma coisa, dá vontade de reviver tudo ali, né? Mas eu vou colocar as iniciações científicas. Teve outras pesquisas, ainda tem pesquisa que eu pretendo fazer no mestrado, doutorado e por fora, mas na graduação eu fiz três pesquisas, né? Que é iniciação científica. E uma foi na área da saúde, foi com ratos. A outra foi com células solares, que é na área de materiais, ciências dos materiais, né, que a gente tenta, é, e fazemos, na verdade, deu certo, células de terceira geração ou células emergentes. E agora estou trabalhando com material inédito, que é com o meu orientador, o professor Laércio, né, que é na área de supercapacitores, que também na área de materiais, de energia. Então, e eu diria que atualmente é mais desafiador, porque é algo inédito, né? Então é algo mais que você precisa meter a cara ali e fundo. E assim, no laboratório a rotina ela é muito rígida. E eu gosto disso. Rígida em qual sentido? Você vai lá de manhã, aí às vezes você nem almoça, ou às vezes você toma só um lanche ali, começa a pesquisa. E às vezes você para 9, 8, 10 horas da noite. E assim, todo pesquisador, toda a ciência, a maioria que atualmente hoje vemos, houve muito sacrifício, né? Então, assim, não só eu tenho essa rotina, mas outras pessoas que convivem ali no laboratório, que fazem essa pesquisa, e às vezes realmente não dá certo, entendeu? Mas a gente nunca se decepciona, porque a ciência é feita disso, né? A gente vai lá, erra, não dá certo, aprende, volta no outro dia mais disposto e vai tentando, vai tentando, vai tentando até dar certo. Claro, experiência no laboratório, mas você sempre está estudando ali e está conversando com pessoas mais experientes, né? Pessoas que já têm a formação na área. Então você nunca tá só. Você sempre tá ali
a sua consciência ali, seus testes, mas sempre tem uma pessoa te ajudando, te orientando, enfim, essa, E com essa evolução tecnológica, o que que vem a contribuir na resolução de problemas de forma contemporânea? certo. Então, toda pesquisa, eu até queria citar primeiramente, que eu falei no mestrado, doutorado, né? Eu fui aluno de graduação, então os projetos foi de iniciação científica, ou seja, é de graduação. Em regra, é para ser assim, doutorado. Trabalhos mais complexos, né? Mestrado, trabalhos mais complexos do que a graduação. Mas não deixa de ser importante. Não deixa de ser importante essa pesquisa. Como eu disse, a gente nunca está só, sempre vai ter uma pessoa do doutorado, do mestrado, além do próprio orientador te ajudando. Então, por mais que essas pesquisas surjam agora, nesse momento, no momento que é publicado aquele trabalho, vão outros cientistas, vão ler seus trabalhos e vão, como é que eu posso dizer, reproduzir, mas mudando outra rota de síntese, outra aplicação ali, por exemplo. Então, eu queria até destacar essa parte das células solares, por exemplo, que foi o que eu desenvolvi com o dióxido de titânio, sensibilizadas por corantes, né? Que no caso, se a gente olhar essas placas de silício, elas possuem um sistema complexo, de síntese, né? Então, custa muito, emite muito CO2 também, então essa pesquisa que eu fiz na parte das células solares, que são células emergentes, né? Que a gente está buscando energias, fontes limpas e tal, é para contribuir futuramente, ou até no momento agora, com a sociedade, né? Com a sociedade, com o ambiente, enfim, são processos mais, no caso de síntese, de fabricação mais simples, e menos custoso e menos poluente. Tem algumas frutas que requerem tem energia, como a batata, que o pessoal faz no carregador de celular, é possível. Bota um metal, umas moedas, alguma coisa, Sim, 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 e tem sim. uma radiação e bota o telefone e carrega lá. Sim, sim. Dá para fazer. É É interessante. umas invenções, já que a internet tá cheia dessas coisas, não sei se procede. A gente fazia esses experimentos nas escolas. A gente levava esses materiais, experimentos de baixo custo, para os alunos reproduzirem. E só façam isso, claro. A gente sempre dava a explicação daquilo. É, Nesse momento aqui que a gente está, a gente não pode estar vendo aqui, mas existe vários elétrons, fluxos, né, ali no átomo, enfim. Então, assim, quando a gente coloca um material orgânico, que no caso a batata, por exemplo, ela é rica em elétrons. Então, a gente faz todo um sistema, né, que acontece o processo de oxidação, redução ali, que ele é, como é que flui os elétrons ali. É algo parecido até com as células solares que eu fiz, porque assim, a gente tem o TiO2. Para quem não sabe o que é, o TiO2 ele é um material usado para pigmentos, protetor solar, aquelas comprimido de pirona. Então, olha só, a gente está usando um semicondutor óxido na fabricação de um dispositivo fotovoltaico. O que é que acontece? A gente coloca o, a molécula daquele corante, por exemplo, pode ser da uva, que é a antoncionina, pode ser da cenoura, que é o beta-caroteno. Então a gente olha aquela molécula, tem várias conjugações ali, vários elétrons, né? Então o que é que acontece? A gente coloca isso no sistema, faz a montagem, e quando acontece a irradiação solar, aqueles elétrons presentes no corante, eles são excitados, eles saltam para a banda de condução do TiO2. Então você está vendo o quê? Você está pegando produtos da natureza, usando conceitos, teorias, né, já fundamentadas, leis, e aplicando isso para geração de energia. É algo parecido essa do experimento, é algo parecido. Entendeu? A gente vê que o senhor respira conhecimento, mas estão pedindo para nós voltar lá nas suas origens. A capital do abacaxi, é? Conta um pouco Isso. como foi a sua vida para Teresina. Depois nós volta bem aqui para nós dar Tá. uma. Como essa experiência Sim, vinda de Teresina. vinda, Qual é a cidade mesmo? São Domingos, Maranhão, São é? Domingos do Maranhão, ela é conhecida como a terra do abacaxi do Maranhão, né? E a capital do abacaxi do Maranhão. E inclusive vai ter um festival próxima semana lá e vai vir gente de todo lugar pra lá, porque lá é bem. Teve em São Luís, né? Em homenagem à nossa cidade, e vai ter lá na minha cidade mesmo, a festa do abacaxi. Então, inclusive aqui em Teresina, vem vários caminhões pra cá, abastecer aqui em Teresina, os abacaxis vêm de lá.
Aí, assim, a pergunta, né, voltando à pergunta aqui, o maior desafio foi esse, sair da casa dos pais e vir morar aqui sozinho em Teresina. Claro, eu sempre tive apoio e ainda tenho dos meus pais, porque se não fosse eles eu não ia estar aqui na universidade, né? Não estaria estudando e me formando aqui. Vim de família bem humilde, família de agricultores, mas nunca deixaram faltar nada. E sempre preocupados, né, comigo. Enfim, eles mandam alimentos para mim. Então, assim, os meus pais são os pilares, né? Se não fosse por eles, eu não estaria aqui. Foi o maior desafio se adaptar sozinho, especialmente alguém que veio de uma cidade meio que rural. Para Teresina, como a capital, foi um grande desafio, né? Se adaptar, tanto na questão dos estudos e do dia a dia, enfim. Atividade de extensão. Fora do curso. Extracurricular que todos os cursos têm fora do curso. Qual foi que mais você aprimorou? Vou citar o PET novamente, que a gente fizemos, né, várias práticas na comunidade. Eu citei aqui os experimentos nas escolas, mas também a gente foi fazer revisões lá nesses colégios pro Enem. É, de ciências do curso de física, biologia, a gente ia lá em comunhão, a gente fazia uma revisão aos alunos, né, de escolas públicas. A gente fazia isso e aprimorava aquele conhecimento, revisava o conteúdo, explicava, dava conselhos, dicas, porque às vezes o aluno ele não tem tanta. Alguns alunos, né, infelizmente pela estrutura e tudo mais, não tem tanto acompanhamento, até pela dinâmica da sala de aula mesmo. Então a gente ia lá e, claro, é satisfatório essa experiência, porque a gente conhece alunos que são, ó, eu me recordo muito das experiências que eu tive com esses alunos, porque a gente se vê ali. Na minha cidade, São Braga, inclusive, faltava professores de certas disciplinas. E eu fui. A primeira vez que eu peguei um experimento foi dentro da universidade. Né? Foi dentro da universidade. Então a gente levar esses experimentos, essas aulas para os alunos, a gente se vê naquele lugar. Então a gente quer dar o melhor. Não somente como professor, mas também como pessoa, né? A gente dá dicas, conselhos, indica filmes, livros e por aí vai, né? Então, mas além disso, há outros projetos também que nós fizemos em colaboração com o PET, né? O PET Química, o PET Física, que a gente, ali na universidade, é o projeto Nato Enem. Inclusive, esse ano não teve, mas próximo ano acredito que vai ter. Que é um cursinho voltado para o Enem, para alunos de escola pública, né? Que eles podem ali, já que eles não têm oportunidade de pagar um cursinho e tudo mais, eles podem ir lá, se inscrever e assistir as aulas de graça, né? Então são alunos da universidade que oferecem isso. Eu acredito que o próximo ano vai ter. É Nato Enem, quem quiser pesquisar aí, Nato Enem, viu? Como é que você se sente com esse caminho percorrido, a receptividade, quando você volta para sua terra natal, e não hoje como uma estudante, mas já como formada? Como é que esse carinho, esse apoio, não só para a família, mas a cidade que você cresceu, que está às suas origens lá, como é que é feita essa chegada? Você está lá de volta assim, a passeio, como é que é a receptividade? Então, eu diria que eu tô morando em Teresina e tô visitando minha cidade, porque eu passo mais tempo aqui do que lá. Quando eu vou para lá é uma vez no ano, duas vezes no ano e dura geralmente só uma semana. E eu até me espanto quando, nesse intervalo de tempo, eu vou visitar lá e a cidade está se transformando. Atualmente lá está terminando de construir, mas está funcionando, que é o IEMA, e outras escolas. A escola que eu frequentei no ensino médio está maravilhosa, excelente. E quem sabe eu vire professor lá, né? Atuar em alguma dessas escolas. Então, assim, eu diria que a cidade mudou muito, é outra cidade. Eu diria que é outra cidade. Mas quando eu vou pra lá, eu vejo alguns professores meus e a gente conversa e tudo mais. É muito bom. E o progresso está chegando. A gente vai desconectar um pouco agora da química e vamos mergulhar na religião, que Certo. você faz muito bem, que você vivencia a parte da acolhida. Fica à vontade de você dar seu testemunho. O que representa a religiosidade para vocês? Certo. Eu posso falar desde o Pode início. ficar à vontade. Então, eu sempre fui uma pessoa muito nessa parte, né? Questionadora em relação à religião. Eu, assim, ninguém na minha família, eu diria que frequenta algum grupo religioso, né? Mas assim, eu sempre me questionava sobre por que a gente está aqui na Terra. Aí eu
eu era protestante, aí teve um tempo que eu fiquei ateu, aí fui protestante. Estudei com meu primo que foi testemunho de Jeová, estudei uns 6 meses. E eu ficava naquilo, ia para Assembleia de Deus, ia para Batista, e por aí vai. Foi várias vertentes protestantes. Tanto que eu fiz uma promessa que eu só ia me batizar quando eu tivesse certeza qual é a doutrina correta. E o catolicismo sempre ficou no pé, né? Só que eu sempre colocava ele em último lugar. Eu jamais, naquela época, eu jamais imaginaria que eu iria ser católico, né? Naquela época, naquele outro eu lá no passado. Eu conheci aí o padre Paulo Ricardo. Então ali foi tudo que eu sabia, né? Tudo que eu sabia, tinha de conhecimento, foi por água abaixo, porque ele só não sabia da Bíblia, que infelizmente muitas pessoas têm esse preconceito, o padre não sabe da Bíblia, não sabe não sei o quê, né? É, católico não sabe da Bíblia, não sei o quê. E quando eu fui assistir os vídeos, eu maratonava que nem série. Eu ficava impressionado com o conhecimento não só religioso, que ele tem mais amplo. Ele tem um conhecimento muito grande. Então, começou dali. Mas assim, demorou muito tempo para me pisar numa missa. Eu acho que cerca de 2 anos eu assistia Padre Paulo Ricardo e só ficava na dúvida em outras questões e sempre ia pesquisar. Aí eu quase virava até ser vacantista. Quase virava um herege por conta disso. Aí o meu padrinho, Marco Antônio, eu fui em algumas missas, só que eu vi aquela liturgia, eu não achava, não sentia algo correto. Aí o Marco Antônio, que ele é secretário da Nossa Senhora do Amparo, ele postou um vídeo, que é meu padrinho, ele atualmente. Ele postou um vídeo da missa tridentina. Eu, nossa, que. Aí eu fui pra lá. Pronto, aí quando eu pisei na missa tridentina, eu de fato me converti ali. E eu conheci outros católicos que ainda hoje eu levo como exemplo, né? Tem o professor Bruno, que é da catequese, tem o Tiago, tem a Tamires, tem a Dona Ali, tem o Padre Pinho, que, nossa, eu acho que é das pessoas que eu conheci, uma pessoa muito, sempre tá de bom humor, né? Um exemplo mesmo. Aí a partir dali eu me batizei e atualmente estou como católico aqui, né? Católico e bem católico, né? Falando em Padre Pio, a gente vai ter um momento agora com ele e o Pedro para falar do momento festivo, do aniversário de Teresina. Eu creio que ou dia, seja dia 12, porque a gente está prevendo para o dia 16, mas 16 já é o final. Então a gente vai ter que fazer um pouco antes para Antes. falar um pouco da programação. E aproveitando esse momento, a gente está até vendo se a gente faz um sábado cada mês. Seria melhor no último sábado a gente ter 20 minutos para dedicar ao catolicismo e falar o que vai acontecer na igreja no decorrer do mês seguinte. Os avisos, né? Isso, a gente está pensando em projetar dessa forma aí. E o que foi que a religião ajudou a centralizar as ideias na sua formação? Ajudou muito? Ah, foi tudo, especialmente sobre a questão da ordem. Atualmente a gente vive numa sociedade superestimulada em relação a tudo, a informação, a tudo. E quando a gente pega os exemplos dos santos, vou colocar, eu acredito que na formação da organização do imaginário intelectual, São Tomás de Aquino, que ele fez a união da fé com a razão, né? E eu me cativei com aquilo, eu fui mais a fundo. Então, atualmente, qualquer um que pesquisar, a gente tinha aquela ideia, as pessoas têm aquela ideia que os cientistas, a maioria eram ateus, enfim. Só que a gente vai ver muito pelo contrário. Ó, por exemplo, Isaac Newton, apesar de não ser católico, só que vocês podem procurar e tudo. Ele leu mais a Bíblia, estudou mais a Bíblia do que os assuntos de física, matemática. Ele até tem uma frase que ele fala assim, ó, todo conhecimento que há está interligado antecipadamente com a Bíblia. Então, e outro, Heisenberg, por exemplo, e muitos outros cientistas, Einstein, enfim, muitos outros cientistas colocaram Deus, eu acredito que a razão é isso mesmo, é colocar Deus em primeiro lugar, porque ele que dá o dom da ciência, do conhecimento, ele pode dar e tirar a qualquer momento. Então, primeiramente, Deus. Aí as graças vêm, né? O poder da palavra, tipo assim, nós somos católicos, todo mundo, e somos temente do Espírito Santo, chega de arrepiar suas falas, porque Cristo está presente em todo Sim. momento. Tudo que nossa projeção, tudo que vamos fazer, a gente entrega para Ele. Uhum. E as coisas estão dando muito certo. No momento que eu estou emocionado com a sua fala, Uhum. vivenciando os seus momentos, sentindo que
eu teve um momento que eu fiquei um pouco estranho também. Eu tive que vir mostrar que ou tu volta, ou tu. Oh, sim, Porque, tipo assim, a gente não consegue ficar meio tempo, né? Você tem que se aproximar, né? sim, verdade. Ou tu vai pelo amor, pela dor, né? Tem essa frase, né? Francisco de Assis, ele fala, Deus me faça santo, nem que seja paulada, né? Então, tipo assim, eu acho que o convite para quem está distante, que vá à missa dominical, vá à Sim, semana sim, e se aproxime do Senhor, que você só tem a ganhar, que sua vida vai seguir novo rumo. Então, você trouxe muito, foi um exemplo nesse pequeno espaço de tempo aqui de conhecimento, de formador de opinião, que você conseguiu superar, tinha tudo para estar em outra vertente, mas você escolheu o catolicismo na hora Catecismo. exata, que veio fazer diferença na sua vida. Que Cristo continue sempre abençoando seus passos e mudando sua projeção, que você possa ser um grande homem, mas né, e conquistar muito espaço pela frente. Então, foi brilhante a sua passagem. Ficamos emocionados, todos nós aqui, porque a gente vivencia esse momento de fé. Então, essa formação, Cristo abençoou muito que você chegou lá. E aqui está um pouquinho agora. Uma caneca pensada para já nesse momento que a gente. E quando quiser voltar ao programa Tardear, vocês sabem onde nos encontrar. Abra aí. Acho que tem alguma coisa que representa a química, sua foto. Ficou muito bonito aqui, eu vi aqui na xícara. Botar no meu cantinho de estudo lá. Aí, ó, tem um pouco, alguns sinais que representam as Uhum. suas pesquisas atrás, ó. Onde é? Ah, tá. Aqui, ó, botar Aqui, né? a Esse química, as símbolozinho. experiências. Muito bacana, muito show, bonito, viu? Aqui esse símbolo aqui é do programa, né? Não, não, isso aí é o do fabricante mesmo. Então, isso foi nosso segundo momento do programa Tardear, conhecimento de educação da química e pautado um pouco nos princípios da religião. Recebemos aqui o homem da capital do abacaxi, Kaique. Kaique Oliveira Mota. Opa, quase esqueci. Kaique Oliveira Mota, de muita essência, com muita precisão, informação, da melhor forma possível. Obrigado.